1 Crônicas 22. Então disse Davi: esta é a casa de Senhor Deus, e este é o altar de holocausto para Israel. Então Davi deu ordem que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros de lavrarem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus, também aparelhou ferro em abundância, para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também bronze em abundância, sem pesá-lo, e madeira de cedro sem conta, porque os sidonios e tírios traziam a Davi cedro em abundância, porque dizia Davi Salomão: meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração a propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. A palavra do Senhor, porém, veio a mim, dizendo: tu tens derramado muito sangue, e tens feito grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante mim. Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor, portanto Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera, e edifica a casa de Senhor teu Deus, como ele falou a respeito de ti. Tão somente te deu o Senhor prudência e entendimento para governares sobre Israel, e para guardares a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, e tem bem ânimo, não temas, nem te espantes. Com trabalhos penosos preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro que por sua abundância, não se pesou. Também madeira e pedras preparei, e tu os aumentarás ainda. Além disso tens trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros e carpinteiros, e toda sorte de peritos em toda a espécie de obra. Do ouro, da prata, da bronze e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, mãos à obra. E o Senhor seja contigo. Também Davi deu ordem a todos os chefes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso por todos os lados? Pois entregou na minha mão os habitantes da terra, e a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus sejam trazidos, para a casa que se há de edificar ao nome do Senhor. 1 Crônicas 23. Ora, sendo Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo o seu registro, 38.000 homens. Deste número 24.000 promoverão a obra da casa do Senhor, 6.000 servirão como oficiais e juízes, 4.000 como porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos, que eu fiz para o louvar, disse Davi. Davi os repartiu por turma segundo os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas Ladã e Simei. Os filhos de Ladã: Jeiel o chefe, Zetão e Joel, 3. Os filhos de Simei: Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes das casas paternas de Ladã. Os filhos de Simei: Jaate, Zina, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes, contados juntos, se tornaram uma só casa paterna. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão: Arão e Moisés. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas, ele e seus filhos, eternamente para queimarem incenso diante do Senhor, e o servirem, e pronunciarem bênçãos em nome de Deus para sempre.
Mas quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Davi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. De Gerson, Sebuel o chefe. De Eliezer, Reabias o chefe. Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muito numerosos. De Zar, Selomite o chefe. Os filhos de Hebron, Gerias o chefe, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, e Jecamiel o quarto. Os filhos de Uziel, Mico o chefe. Isias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu, não tendo filhos, mas tão somente filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, tomaram-nas por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Eder e Jerimote, 3. Esses são os filhos de Levi segundo as suas casas paternas, isto é, segundo os chefes das casas paternas, conforme o número dos que foram registrados pelos seus nomes, individualmente, da idade de 20 anos para cima, os quais trabalhavam no serviço da casa do Senhor. Pois Davi disse: e o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo. E ele habita em Jerusalém para sempre. Também os levitas não terão mais de levar o tabernáculo e todos os objetos pertencentes ao serviço do mesmo. Eis porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os levitas da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo seria o de assistirem aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios, e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e em qualquer trabalho para o serviço da casa de Deus, cuidando dos pães da proposição, e da flor de farinha para a oferta de cereais, quer seja de bolos ázimos, quer seja do que se assa na panela, quer seja do que é misturado com azeite, de toda sorte de medidas e pesos, e de estarem cada manhã em pé para render graças e louvor ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e oferecerem continuamente perante o Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número ordenado. Também teriam a seu cargo a tenda da revelação, o lugar santo, e os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço da casa do Senhor. 1 Crônicas 24. As turmas dos filhos de Arão foram estas: os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tiveram filhos, por isso Eleazar e Tamar exerciam o sacerdócio. E Davi, juntamente com Zadoque, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Tamar, os distribuiu segundo os deveres do seu serviço. E acharam-se mais chefes dentre os filhos de Eleazar do que dentre os filhos de Tamar, e assim foram distribuídos dos filhos de Eleazar, chefes das casas paternas, 16, e dos filhos de Tamar, segundo as suas casas paternas, 8. Assim foram distribuídos por sortes, tanto uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Tamar. E os registrou Simaías, filho de Netanel, o escrivão dentre os levitas, diante do rei, dos príncipes, de Zadoque, o sacerdote, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os levitas, tomando-se uma casa paterna para Eleazar, e outra para Itamar. Assim a primeira sorte saiu a Joiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cos, a oitava a Bias, a nona a Jesuá, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebiabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Izir, a 18ª a Pises, a 19ª Petaías, a 20ª Jesquel, a 21ª Jaquim, a 22ª Gamul, a 23ª Adelaías, a 24ª Amazias. Esta foi a distribuição deles no seu serviço, para entrarem na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedaías. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isijá o chefe, dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias o chefe, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecamiel o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, e Sijá, dos filhos de Sijá, Zacarias.
Os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, os filhos de Merari de Jaazias Beno, Soão, Zacur e Bri, de Mali, Eleazar, este não teve filhos. Quanto a Quis dos filhos de Quis, Jeramiel, e os filhos de Muzi Mali, Eder e Jerimote. Esses foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também, como seus irmãos, os filhos de Arão, lançaram sortes diante do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque, e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os levitas, assim fizeram, tanto para o chefe de casa paterna, como para o seu irmão menor. 1